boa tarde. Vamos de geografia. Vamos fechar o nosso conteúdo de geografia que está faltando. Então, abra sua apostila na página 62, que hoje nós vamos ver a parte do extrativismo. Nós vimos na aula passada a pecuária. Vocês estão lembrados da criação de alguns tipos de gados? E aí, inclusive, vocês tiraram um material complementar que tinha o nome da criação de outros tipos de animais. Lembra? Da abelha, do apicultor. Ah, estão lembrados? Então, a gente vai continuar no extrativismo. Extrativismo, a palavra vem de extração, de extrair. Então, nós vamos extrair alguma coisa da nossa natureza. Não pode ser diferente. Então, vamos lá. O extrativismo, e aí vocês vão marcar, é a atividade... Calma, não é Covid. A tia Jana ia espirrar, vocês sabem disso. É a atividade econômica que retira recursos naturais. Então, vem da natureza. Para consumo humano ou comercialização. Para fazer comércio. Esses recursos podem ser animais, vegetais ou minerais. Nós já vimos alguns tipos de minerais, ouro, cobre, estão lembrados? Animais, boi, vaca, cabra, búfalo, galinha, porco. Então, nós temos aí, e nós temos os vegetais. Os vegetais são madeira, o óleo retirado das frutas, que é transformado. Então, nós temos aí o consumo de vários componentes da natureza que são usados em benefício do consumo humano. Então, toda vez que a gente fala de consumo humano, nós vamos lembrar de extrair. Então, nós temos o extrativismo. Em geral, as pessoas que vivem no campo trabalham com o extrativismo. Então, nós temos o extrativismo animal. Então, além daqueles animais que a gente extrai, nós temos a caça e a pesca. Inclusive, esse moço, ele está tirando caranguejo do mangue. Olha só, tem um caranguejo que ele é comestível, que ele mora no mangue. E aí eles têm que entrar nesse mangue. Vocês sabem que mangue é um lugar que tem plantas e lama misturado. E aí eles ficam cavando para tirar esses caranguejos do mangue para ser vendido. E aí nós também temos a caça dos animais. Depois nós temos o extrativismo vegetal. Então, quando a gente lembra de vegetal, nós lembramos de frutas, não lembramos? Nós lembramos de folhas. Então, quando a gente fala de vegetal, a gente já sabe que é produção natural. Então, a gente extrai também da árvore. Vocês estão lembrados que a gente tira a celulose para fazer papel? Que é aquele líquido que tem dentro da árvore. E depois a casca da árvore é transformada em móveis, em lápis de escrever, em barcos. Então, nós temos a utilização da madeira em vários lugares e vem das árvores. Por isso, não pode faltar o replantio de árvores. O que a gente tira da natureza, a gente tem que repor. Senão, depois a natureza sofre. E aí, mais pra frente, nós vamos ficar sem esses produtos naturais que nós precisamos. Então, nós temos atividade de coletas
de vegetais ou substâncias produzidas pelos vegetais. Nós temos, por exemplo, a madeira, que inclusive foi usada para fazer um telhado na casa que está na apostila. Nós temos o óleo, que são tirados de algumas frutas, inclusive, por exemplo, o coco, é usado até no tratamento de cabelo. E aí tem o babaçu, olha que legal, que é uma semente. Eu não comi ainda, mas eu conheço o cacau. Vocês conhecem o cacau? Forte produto aí de fazer o chocolate. A gente come as sementes do cacau. E aí também é um fruto usado na fabricação do chocolate. Então, nós temos uma fruta. Essa fruta, ela também é extraída o óleo e dentro é feito o seu suco. E aí nós temos frutas e também nós temos a utilização de folhas. Depois vem o mineral. E aí nós temos, aí a mais conhecida é a extração de carvão, né? Nós temos aí o minério de ferro também. Inclusive, Angra já foi uma grande transportadora da utilização das linhas férreas, que seguiam em trens. Então, nós temos aí a atividade de extração de minérios como o ferro, o ouro, o petróleo e o sal. Inclusive, eles são transportados para vários lugares do Brasil e até para o exterior. O Brasil hoje é um dos maiores exportadores, quer dizer, sai do nosso Brasil para o mundo inteiro várias coisas que nós temos de bom no nosso país, tá? Então, além de minério, nós temos o petróleo, nós temos o carvão, então nós temos várias coisas que seguem para outros países. Muitos desses minerais são encontrados em rochas, então eles são extraídos e são utilizados, como matéria-prima na fabricação de diversos produtos como latas, plásticos, peças para carros e materiais utilizados na construção de moradias, entre outros. Então, nós temos aí uma extração de minério de ferro, que é onde fica caindo aquelas pedrinhas. Em Volta Redonda, quando você passa na siderúrgica, você também vê uma extração e aí fica caindo os minérios dali. E aí vai fazendo aquele monte de minérios, uma montanha, né, de minérios que vai sendo extraído. E aí dali são distribuídos para vários lugares. E aí o extrativismo é uma atividade urbana ou rural. E aí vocês vão usar algumas palavras para encaixar na atividade número 1. Vocês têm a atividade número 2, que é a resposta pessoal de vocês, e a número 3, que também é a resposta pessoal de vocês. E aí nós vamos para a página 64, que vai falar sobre a agricultura, que é o plantio do que a gente precisa até chegar à nossa mesa. Então, a agricultura é uma atividade econômica realizada ou relacionada, e aí vocês vão marcar, ao cultivo da terra. O cultivo é o preparo da terra para receber sementes, para ter uma boa plantação. Então, esse solo precisa ser bem preparado para produzir alimentos e outros produtos que são consumidos pelo ser humano. As condições naturais, como clima, solo, relevo e presença de água, influenciam muito no bom desenvolvimento da agricultura. Então, tem um solo bom, um clima bom, água que chegue até o ambiente. Esse solo vai ser bom para uma agricultura. E aí algumas plantas se desenvolvem
melhor em climas quentes, outras em climas frios. Há ainda aquelas que se adaptam bem em áreas onde chove pouco ao longo dos anos, né? Ao longo do ano aí. E aí nós temos uma plantação de laranja, olha que legal. E aí depois nós temos uma plantação de trigo. Vocês perceberam que até o solo é diferente na plantação de trigo? Na plantação de laranja tem até verde no chão. Na plantação de trigo, a terra é avermelhada. A gente estudou sobre solo em ciências. Então, são tipos de solos, inclusive, diferentes. Para eles fazerem o plantio, eles estudam o solo, tá, gente? Eles estudam que tipo de planta, que tipo de árvores frutíferas podem ter naquele lugar. Eles não saem plantando assim o que der na cabeça, não. Porque tem plantas que realmente não conseguem se adaptar ao clima de alguns lugares. Ao longo do tempo, os seres humanos desenvolveram diversas técnicas para depender menos das condições naturais e aumentar a produção agrícola. Uma dessas técnicas é a irrigação artificial. Com ela, é possível manter a produtividade mesmo na época de pouca chuva. Então, é um cano, e aí esse cano é todo furadinho, e aí tem um determinado, né, momento do dia, geralmente é no fim da tarde ou de manhã bem cedo. E aí eles abrem, e aí é igual uma chuvinha em cima da plantação. E tem aqueles que a irrigação é no chão, e aí quando abre ele fica girando e joga água para vários lugares. Então, tem a página 65 para vocês estarem respondendo. E aí vai falar de agrotóxicos, que são substâncias usadas nos extermínios das pragas nas plantações. Nós já falamos sobre os agrotóxicos. E os fertilizantes que são usados na melhoria do solo. Então, vocês já sabem que são duas coisas que a gente estudou nos módulos. E aí vocês vão responder sobre um texto que tem na apostila. Então, página 65, tarefa de vocês. E aí, depois nós temos as gotinhas do saber, que são os produtos orgânicos, que são produtos que não usam nenhum tipo de agrotóxico, é proibido, e eles têm um cultivo mais natural possível, e inclusive a gente percebe que o alimento é diferente do que a gente compra em outro lugar. Realmente são diferentes. Então vocês vão poder ler que são proibidos algumas coisas, e aí são criados produtos orgânicos pensando no bem-estar das pessoas. Pena que esses produtos orgânicos ainda são muito caros. E aí tem pessoas realmente que não conseguem ter acesso e ter uma alimentação toda só de produtos orgânicos na sua mesa. E aí nós temos o trabalho nas atividades econômicas no campo. Vocês perceberam que a gente estudou vários módulos ressaltando a importância do trabalho no campo? É um trabalho muito importante. Não que a gente desmereça o trabalho da cidade, de quem trabalha na cidade, de modo algum. Mas sem o trabalho do campo, a nossa cidade não funciona. É exatamente assim. Se a gente não tiver as pessoas que trabalhem na agricultura, que trabalhem na pecuária, que trabalhem no extrativismo, nós não temos como funcionar a nossa cidade. Então, nós temos que valorizar muito os nossos trabalhadores do campo. As pessoas que trabalham na agricultura, na pecuária e no extrativismo desempenham funções variadas. Cada atividade econômica do campo tem suas particularidades. E por isso os trabalhadores necessitam de conhecimentos variados. Então você não vai mexer numa plantação se você não conhece a plantação.
Você não vai mexer numa criação de bois se você não conhece sobre criação de bois. Então, cada um no seu quadrado. Então, nós temos aí pessoas específicas para cada trabalho. Então, observe alguns desses trabalhos nas fotos abaixo e relacione-os às frases que caracterizam cada um deles. Então, nós temos aí uma atividade e eu vou falar dos trabalhadores. Então, na cena 1, nós temos aí a plantação de arroz. É uma plantação, tá, gente? A plantação de arroz, ela é uma plantação alagada. Se você olhar nos primeiros meses, você só vê água. E aí depois vai aparecendo os brotos do arroz. Então, é uma plantação. A plantação de arroz é assim. A tia Jana conhece porque no Japão tem inúmeras áreas feitas, inúmeros terrenos com a plantação de arroz. E são lindíssimas, por sinal. No número 2, nós temos aí um profissional alimentando um gado. O gado bovino. Bovino, bois e vacas. Depois nós temos especialistas fazendo a colheita da cana-de-açúcar utilizando máquinas. Então, nós temos a utilização aí de algumas máquinas. E depois, nós temos aí um trabalhador usando uma máquina para colocar em um caminhão carvão que foi extraído. Então, vocês vão ler as frases e colocar o número de cada foto no seu lugar. Então, as frases estão bagunçadas. Vocês é que vão colocar o número adequado em cada frase, ok? E aí, nós temos aí uma coisa muito triste, fechando o nosso conteúdo, que é a queimada, né? Nós temos aí uma determinada parte do ano que elas são maiores, porque o ar está mais seco, e aí as queimadas acontecem, e aí acabam afetando, né, animais que moram ali. Às vezes tem pessoas que perdem as casas porque o fogo se alastra muito rápido. Então, a agricultura e a pecuária podem ocasionar problemas no meio ambiente. Isso por causa de algumas práticas inadequadas que muitas vezes são utilizadas como a queimada. Então, eles utilizam a queimada para tirar aquelas árvores, para tirar a vida que mora ali, que são os bichinhos, para poder utilizar aquele solo para fazer agricultura e pecuária. Extensas áreas de florestas têm sido queimadas no Brasil para a formação de pasto, principalmente para a criação do gado bovino. E aí vocês vão estar respondendo a página 69. O que a tia Jana quer chamar a atenção para vocês? Com a queimada, nós temos um problema aí também de poluição do nosso ar. O nosso ar, quando há queimadas, nós ficamos com menos oxigênio. Então, você não consegue respirar muito tempo perto de uma queimada. Quem tem problema respiratório, então, nem se fala. Por quê? Porque o ar fica diferente. Aí ou a pessoa começa a espirrar, ou a pessoa começa a tossir, ou ataca a asma, a bronquite. Então, as queimadas também trazem prejuízo à saúde das pessoas. Não é só do solo, não é só da vida dos animais, então também é a vida dos seres humanos, tá bom? Então, boa atividade para vocês. Tia Jana vai mandar atividade para vocês e a gente encerra o nosso capítulo de geografia para a nossa semana de teste, ok? Então, desde já, a tia Jana pede que vá estudando. Não é aquela lida de 5 minutos que já estudei, já acabou, né? Então, faça com calma. Tem coisa para escrever, então precisa caprichar na letra. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Terceiro ano. Então, um beijo grande e até a próxima.
Tchau, tchau.